Milionário captura funcionária estudando no escuro. O que acontece a seguir surpreende a todos. O que diabos você está fazendo aqui? A voz afiada de Ricardo de Sterling ecoou através da cobertura vazia às 3 da manhã, fazendo a mulher de 26 anos olhar para cima dos livros espalhados pelo chão de mármore. Keisha Williams permaneceu sentada, com uma calma perturbadora, sua pequena lanterna iluminando páginas de cálculo avançado ao seu redor. Os suprimentos de limpeza e panos organizados mostravam que ela havia terminado seu turno. Mas lá estava ela, estudando matemática como se aquela cobertura de 30 milhões de dólares fosse sua biblioteca particular. Senhor Sterling, ela respondeu com uma voz controlada que fez algo se mexer no peito do milionário. Terminei a limpeza. Estava apenas aproveitando um momento para estudar antes de ir para casa. Ricardo desceu a escadaria de mármore com passos pesados, seu pijama de seda contrastando brutalmente com o uniforme simples da faxineira. Aos 42 anos, ele havia construído um império imobiliário sendo impiedoso com aqueles que não conheciam o seu lugar, e uma faxineira estudando em sua casa definitivamente não conhecia o dela. Ele sorriu com desprezo. Você tem alguma ideia de onde está? Esta não é uma biblioteca pública, esta é minha casa, e eu pago você para limpar, não para brincar de estudante. Keisha lentamente fechou o livro, guardando sua calculadora de $5 que havia comprado numa loja de conveniência. Havia algo hipnótico na maneira como ela se movia, sem pressa, sem medo, como alguém que havia enfrentado tempestades muito piores e sobrevivido. Com todo o respeito, senhor, terminei todo o trabalho. A casa está impecável, exatamente como sempre deixo. Sua resposta apenas irritou Ricardo mais. Por 6 meses, Keisha havia sido invisível para ele, apenas mais uma funcionária que aparecia, limpava e desaparecia. Mas encontrá-la ali, com livros universitários, estudando cálculo avançado como se tivesse o direito de sonhar além de sua posição, mexeu com algo primitivo em sua mente. Escute com atenção, disse ele, inclinando-se mais perto, tentando intimidá-la com sua altura. Pessoas como você têm um lugar na sociedade. Não finja ser algo que não é. E isso é patético. Foi então que algo mudou nos olhos de Keisha. Por um momento, Ricardo viu um brilho que o fez dar um passo involuntário para trás. Não era raiva. Era algo muito mais perigoso. Era a quieta certeza de alguém que guarda um segredo poderoso demais para ser revelado antes que chegasse a hora certa. Pessoas como eu, ela repetiu lentamente, saboreando cada palavra. Perspectiva interessante, Sr. Sterling. Durante aqueles 6 meses trabalhando na cobertura, Keisha havia sido mais atenta do que Ricardo imaginara. Ela havia ouvido por acaso conversas de negócios, visto documentos deixados sobre a mesa, testemunhado reuniões onde negócios duvidosos eram tramados. Informações que um milionário arrogante jamais esperaria que uma simples faxineira fosse capaz de entender ou, mais importante, metodicamente arquivar. Você está demitida, declarou Ricardo com frieza calculada. Pode pegar suas coisas e sair, e nem pense em pedir referências. Keisha se levantou devagar, recolhendo seus livros com a mesma dignidade com que os havia aberto. Quando chegou à porta, parou e se virou para Ricardo com aquele mesmo sorriso enigmático que o havia perturbado minutos antes. Sr. Sterling, disse ela numa voz que ecoou pelas paredes de mármore. Já ouviu o ditado sobre não subestimar aqueles que estão sempre observando? A pergunta ficou suspensa no ar como uma promessa velada enquanto Keisha saiu da cobertura, carregando não apenas seus livros, mas 6 meses de observações meticulosas sobre um homem que acabava de cometer o maior erro de sua vida. Ali, diante daquele olhar de desprezo que ela conhecia tão bem, ela manteve sua postura como alguém guardando informações explosivas demais para serem reveladas antes que chegasse a hora certa. Porque Keisha não era apenas uma talentosa faxineira sendo injustiçada. Ela era uma estudante de economia que se formou summa cum laude e passou meio ano coletando evidências de práticas ilegais que Ricardo nem sabia que ela era capaz de entender. Na manhã seguinte, Ricardo Sterling acordou com uma estranha sensação de irritação que não conseguia explicar. A cena da noite anterior continuava martelando em sua cabeça.
Não a insubordinação da faxineira, com a qual estava acostumado a lidar, mas aquele olhar, aquela maldita calma que ela demonstrara, como se soubesse algo que ele não sabia. Ridículo, murmurou para si mesmo, ajustando sua gravata italiana de $1000. Uma faxineira tentando me intimidar. Mas sua irritação apenas cresceu quando sua assistente pessoal, Janete, apareceu em seu escritório com uma expressão preocupada. Sr. Sterling, a empresa de limpeza ligou. Querem saber por que Keisha Williams foi demitida. Aparentemente ela era a funcionária mais bem avaliada que já tiveram. Razão? Ricardo sorriu com desprezo. Ela não conhecia seu lugar. Encontrei aquela mulher estudando em minha casa como se fosse uma biblioteca pública. Inaceitável. Senhor, posso perguntar que tipo de material ela estava estudando? Não me importa se era uma revista de fofoca ou um manual de instruções. Ricardo bateu a mão na mesa. Funcionários domésticos não estudam nas casas de seus empregadores. Ponto final. O que Ricardo não sabia era que enquanto ele ficava nervoso em seu escritório luxuoso, Keisha estava na pequena biblioteca pública do bairro, não chorando ou lamentando como ele imaginara, mas fazendo algo muito mais perigoso, organizando 6 meses de informações que havia meticulosamente coletado. Durante seus 6 meses trabalhando na cobertura, Keisha havia desenvolvido uma rotina que passou despercebida. Sempre chegava 40 minutos mais cedo, não por dedicação excessiva, mas porque descobrira que Ricardo tinha o hábito de deixar documentos importantes espalhados pela casa após reuniões noturnas com sócios e investidores. Contratos de compra de terrenos em áreas que seriam valorizadas através de informações privilegiadas obtidas via contatos na prefeitura. Acordos de suborno disfarçados como taxas de consultoria para obter licenças de construção em tempo recorde. Mensagens de texto coordenando manipulação de preços em leilões públicos com outros empresários do setor. Keisha não apenas viu essas informações, foi ela quem discretamente as fotografou com um celular antigo que ninguém suspeitaria ter uma câmera boa o suficiente para documentar evidências. Seu diploma em economia pela Universidade Estadual, onde se formou summa cum laude, enquanto trabalhava em 3 empregos para se sustentar, havia lhe dado não apenas o conhecimento técnico para entender esquemas financeiros complexos, mas também a disciplina férrea necessária para executar planos de longo prazo. Seu diploma estava dobrado numa gaveta da pequena casa que dividia com sua mãe e 2 irmãs mais novas. Por 2 anos após a formatura, Keisha enviou currículos para todas as principais empresas de consultoria financeira da cidade. Recebeu apenas 3 respostas. Todas rejeições educadas que mencionavam perfil não adequado à cultura da empresa. Então, decidiu mudar de estratégia. Se não conseguia entrar pela porta da frente no mundo dos milionários corruptos, entraria pelos fundos, literalmente. Conseguiram emprego como faxineira na empresa de limpeza que atendia as casas mais luxuosas da cidade não foi coincidência, foi planejamento. Keisha passou semanas estudando padrões de contratação, horários e as residências atendidas. Quando soube que Ricardo Sterling precisava de uma nova faxineira, se candidatou no mesmo dia. "Você tem referências?" perguntou o supervisor da empresa de limpeza. "Tenho algo melhor." Keisha respondeu com aquele mesmo sorriso enigmático que assombraria Ricardo meses depois. "Preciso trabalhar de verdade." Por 6 meses, ela foi invisível para Ricardo, exatamente como planejara. Chegava, limpava perfeitamente, coletava informações e saía sem ser notada, até decidir que tinha material suficiente e precisava de uma desculpa para ser demitida sem levantar suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. Estudar cálculo avançado na cobertura não foi descuido, foi isca. Ela sabia que Ricardo estaria em casa naquele horário porque havia estudado sua rotina religiosa de quintas-feiras. Sabia que ele reagiria exatamente como reagiu, com arrogância e preconceito. Agora, na biblioteca pública, Keisha abriu um laptop usado que comprara com suas economias e começou a organizar o dossiê mais explosivo que a alta sociedade local jamais havia visto. Não apenas evidências de corrupção,
mas um mapeamento completo de como Ricardo Sterling construiu seu império de 30 milhões de dólares sobre uma fundação de propinas, informações privilegiadas e manipulação de licitações públicas. Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua irmã mais nova, Jennifer, de apenas 16 anos. Keisha, você conseguiu outro emprego? A mamãe está preocupada com as contas deste mês. Keisha olhou para a tela e depois para as dezenas de documentos organizados à sua frente. Por anos, sua família havia sacrificado tudo para que ela pudesse estudar. Sua mãe, Bárbara, trabalhava turnos duplos num hospital público. Jennifer e Tracy, de 18 anos, dividiam um emprego meio período numa lanchonete para ajudar com as despesas. Elas mereciam uma vida melhor do que a privação que levavam. Mereciam justiça. Em Ricardo Sterling, que construiu sua fortuna pisoteando pessoas como elas, estava prestes a descobrir que havia subestimado a pessoa errada. Diga à mamãe que não se preocupe. Em breve nossa situação vai mudar completamente. Keisha digitou de volta. 3 semanas após sua demissão, a realidade financeira atingiu a família Williams como um furacão. O último salário de Keisha havia sido usado para comprar medicamentos para a pressão alta de sua mãe, Bárbara, e agora restavam apenas $43 em sua carteira. Keisha, você conseguiu alguma coisa hoje? Perguntou Jennifer, chegando em casa após outro turno duplo na lanchonete. Aos 16 anos, ela havia assumido responsabilidades que nenhum adolescente deveria carregar. Ainda estou procurando. Keisha mentiu, fechando rapidamente o caderno onde organizara as evidências contra Ricardo. Não podia contar à família sobre seu verdadeiro plano. Elas não entenderiam por que estava recusando empregos de faxineiras que apareciam, esperando o momento certo para atacar. Enquanto isso, Ricardo Sterling vivia seus melhores dias no clube de golfe exclusivo, onde encontrava seus sócios todas as quintas-feiras. Contava a história da faxineira insolente como se fosse uma piada particular. Vocês não vão acreditar, sorria, gesticulando com seu copo de uísque de $300. Encontrei aquela mulher estudando cálculo na minha sala de estar. Cálculo! Como se uma faxineira pudesse entender matemática avançada? Marcus Thompson, um jovem jornalista investigativo que trabalhava meio período como garçom no clube para pagar a faculdade, ouviu tudo. Marcus conhecia o mundo dos corretores de poder corruptos. Ele havia crescido no mesmo bairro pobre que Keisha. Conseguiram uma bolsa de estudos através de muito trabalho e agora se especializava em expor esquemas de lavagem de dinheiro entre a elite empresarial. Na manhã seguinte, ele encontrou Keisha na biblioteca pública. Desculpe incomodá-la, disse cautelosamente ao se aproximar da mesa onde ela trabalhava. Meu nome é Marcus Thompson. Sou jornalista. Soube que você trabalhou para Ricardo Sterling. Trabalhei. Por quê? Porque venho investigando-o há 2 anos e nunca consegui chegar perto o suficiente para obter evidências sólidas, mas alguém que trabalhou dentro de sua casa por meses. Foi então que Keisha percebeu ter encontrado exatamente o que precisava. Não apenas alguém com acesso à mídia, mas alguém que já conhecia os métodos de Ricardo e tinha os contatos necessários para transformar evidências em consequências reais. Que tipo de evidência vocês precisam? Perguntou, abrindo seu caderno na frente de outra pessoa pela primeira vez. Os olhos de Marcos se arregalaram diante da organização meticulosa dos documentos, contratos fraudulentos, registros de pagamentos suspeitos, esquemas coordenados com outros empresários, tudo catalogado por data, quantia e participantes envolvidos. Meu Deus, sussurrou. Isso é suficiente para derrubar não apenas Sterling, mas metade dos empresários dessa cidade. Ainda não terminei, Keisha respondeu com aquele sorriso enigmático que havia assombrado Ricardo semanas antes. Tenho 3 contatos que confirmaram informações sobre licitações fraudulentas na prefeitura nas próximas semanas. Enquanto Keisha continuava fingindo procurar emprego para tranquilizar sua família, ela e Marcos trabalharam juntos para construir um dossiê irrefutável. Cada documento foi verificado, cada transação rastreada, cada participante no esquema identificado. Ricardo, completamente alheio ao que se aproximava, cometeu seu maior erro durante uma reunião com investidores em sua cobertura, a mesma onde havia humilhado Keisha. Foi filmado por uma câmera de segurança oferecendo subornos em troca de informações sobre um projeto de habitação popular. A ironia era deliciosa. O mesmo homem que havia desprezado Keisha por estudar
Estava sendo gravado enquanto conspirava para desviar fundos destinados a pessoas exatamente como ela. Conseguimos, disse Marcos mostrando a gravação para Keisha. Com isso mais os documentos que você coletou, temos material suficiente para uma série de reportagens que vai abalar toda a estrutura de poder da cidade. Keisha olhou fixamente para a tela, observando Ricardo gesticular arrogantemente enquanto explicava como manipular contratos públicos. Por um momento, sentiu uma satisfação quase física, imaginando sua expressão quando descobrisse que havia sido derrotada pela simples faxineira que tanto desprezara. Quando publicamos? Perguntou. Segunda-feira. Primeira página do jornal. Site principal. Postagens simultâneas nas redes sociais. Marcos sorriu. Será impossível abafar ou minimizar. Naquela noite, Keisha chegou em casa para encontrar sua mãe esperando na sala com aquele olhar que apenas mães têm quando sabem que algo importante está acontecendo. Minha filha, você está diferente, mais determinada. O que está planejando? Keisha abraçou Bárbara, sentindo o aroma familiar de desinfetante hospitalar que sempre acompanhava sua mãe após turnos duplos. Mãe, lembra quando você disse que um dia nossa situação mudaria? Lembro. Esse dia chegou. Na segunda-feira, o mundo saberá quem eu realmente sou. Bárbara segurou o rosto da filha em suas mãos, vendo algo nos olhos de Keisha que a fez sorrir pela primeira vez em semanas. Era a mesma determinação férrea que tinha levado a menina das favelas a se formar com summa cum laude, trabalhando em 3 empregos. O que você fez, Keisha? Justiça, mamãe. Apenas justiça. Segunda-feira, 6 da manhã. Ricardo Sterling acordou com um toque insistente de seu celular. Primeiro foi sua assistente pessoal, depois o advogado da empresa, seguido por 3 jornalistas diferentes, todos falando ao mesmo tempo sobre reportagens explosivas em primeira página. "Do que diabos vocês estão falando?" Ricardo gritou ao telefone, ainda de pijama, caminhando pela sala da cobertura onde costumava tomar café, admirando a vista privilegiada da cidade. Foi então que ele viu. Sua foto estava estampada na primeira página do maior jornal da região, ao lado do título em letras garrafais: Império de milionário construído sobre subornos e fraude. Documentos exclusivos revelam esquema de corrupção. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Pegou o jornal com mãos trêmulas e começou a ler. Cada parágrafo era uma punhalada no coração. Contratos fraudulentos que ele achava que ninguém havia visto, mensagens de texto coordenando subornos que havia deletado, gravações de conversas em locais supostamente seguros. "Impossível", murmurou, folheando freneticamente as páginas. "Como conseguiram isso?" A reportagem de Marcus Thompson era uma obra-prima do jornalismo investigativo. Cada acusação vinha acompanhada de documentos, fotos, registros bancários. Um mapa completo de como Ricardo havia transformado subornos em ativos, informações privilegiadas em vantagem competitiva, manipulação em império. Mas foi no final da segunda página que Ricardo sentiu o mundo desabar completamente. Uma foto dele oferecendo suborno em sua própria cobertura, com data e hora exatas, sob a legenda que fez seu sangue gelar. Evidências fornecidas por fonte anônima, com acesso privilegiado à residência do empresário por meses. "Fonte anônima com acesso privilegiado?" repetiu em voz alta, começando a conectar os pontos. "Meses de acesso?" O telefone tocou novamente. Desta vez era o presidente do banco onde mantinha suas principais contas. "Ricardo, precisamos conversar urgentemente. Os auditores federais já estão aqui." Antes que pudesse responder, outra ligação chegou. O prefeito em pânico. "Starling, você me comprometeu. Preciso me distanciar publicamente de você, imediatamente." Uma após outra, todas as pessoas que haviam construído seu império começaram a cortar laços. Investidores exigiram seu dinheiro de volta, sócios se declararam vítimas de manipulação. Autoridades anunciaram investigações criminais. Às 9 da manhã, Ricardo estava trancado no escritório de sua cobertura, assistindo sua vida desmoronar em tempo real. Na televisão, âncoras discutiam os seus crimes como se fossem fatos consumados. Especialistas calculavam os anos que enfrentaria na prisão. Suas contas bancárias haviam sido congeladas como precaução. Foi então
que a campainha tocou. Sr. Sterling, uma voz feminina familiar ecoou pelo interfone. É Keisha Williams. Vim devolver algo que você deixou para trás. Ricardo sentiu o ar sair dos seus pulmões. Keisha, a faxineira que havia humilhado e demitido. A mulher que chamara de incompetente, tratara como inferior, subestimara completamente. Com dedos trêmulos, apertou o botão para deixá-la entrar. 5 minutos depois, ela estava diante dele, vestindo um blazer simples, mas carregando uma pasta de couro que ele reconheceu imediatamente, idêntica às que os seus advogados usavam. Vim entregar isso pessoalmente, disse ela, colocando uma cópia do jornal com sua foto na primeira página sobre a mesa. Pensei que gostaria de uma cópia autografada. Ricardo a observou, tentando processar a transformação. A postura ereta, o olhar direto, a confiança irradiando de cada movimento. Como não havia percebido que essa mulher era muito mais do que aparentava? Foi você. Você coletou todas essas informações por 6 meses, Sr. Sterling. Todo o tempo em que deixava documentos espalhados pela casa, achando que uma simples faxineira não seria capaz de entender contratos financeiros complexos ou reconhecer evidências de lavagem de dinheiro. A realidade atingiu Ricardo como um tsunami. Meu diploma em economia, summa cum laude, Universidade Estadual. Keisha sorriu o mesmo sorriso enigmático que o havia perturbado semanas antes, mas agora ele entendia o seu verdadeiro significado. Irônico, não? Você me demitiu por estudar cálculo, sem saber que eu já havia me formado numa área que me permitiu entender perfeitamente cada um de seus esquemas criminosos. Ricardo desabou na cadeira, finalmente compreendendo a magnitude de sua arrogância. Por que fez isso? Porque homens como você constroem impérios pisoteando pessoas como eu e minha família. Porque acredita que sua posição o torna intocável. Keisha se inclinou ligeiramente, falando com uma calma gelada que fez Ricardo se arrepiar. Mas principalmente porque cometeu o erro fatal de subestimar minha inteligência, baseado unicamente na cor da minha pele e status social. O telefone de Ricardo tocou novamente. Desta vez, era o seu próprio advogado. Ricardo, a Receita Federal está confiscando todos os seus bens. Você precisa se entregar antes que emitam um mandado de prisão. Keisha observou Ricardo receber a notícia. Viu o exato momento em que ele percebeu ter perdido absolutamente tudo. Sua fortuna, reputação, liberdade. Tudo por causa da simples faxineira que havia desprezado. Há uma última coisa, Sr. Sterling, disse ela, caminhando em direção à porta. Minha família não precisa mais se preocupar com dificuldades financeiras. A recompensa que recebi por cooperar com a investigação foi generosa o suficiente para garantir que minha mãe possa se aposentar, minhas irmãs possam terminar a faculdade e eu finalmente possa trabalhar na área para a qual estudei tanto. Ricardo olhou para cima, vendo Keisha parada na entrada da cobertura onde havia sido humilhada semanas antes. Você planejou isso desde o início? Não, Sr. Sterling. Apenas me preparei para a oportunidade certa. E você, com sua arrogância e preconceito, me deu exatamente o que precisava para transformar 6 meses de observação cuidadosa nas evidências necessárias para derrubar seu império de mentiras. Enquanto Ricardo Sterling enfrentava a perspectiva de décadas na prisão e a perda total de tudo por que havia trabalhado, Keisha Williams caminhava pela cidade com a quieta certeza de alguém que havia provado que inteligência e determinação sempre derrotam arrogância e preconceito, mesmo quando a batalha parece impossível de vencer desde o início. Ricardo Sterling estava sentado numa cela de prisão federal, vestindo um macacão laranja que contrastava nitidamente com os ternos de $3.000 que costumava usar. Sua sentença? 15 anos por extorsão, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. O império de 30 milhões havia sido completamente desmontado. Propriedades leiloadas, contas bancárias apreendidas, investimentos perdidos. O homem que antes desprezava uma faxineira por não conhecer seu lugar, agora dividia espaço com criminosos que o tratavam exatamente como ele havia tratado Keisha, como alguém inferior. Enquanto isso, Keisha Williams estava em seu primeiro dia como analista sênior na maior empresa de consultoria financeira da cidade. Seu escritório, com vista panorâmica, ficava no mesmo prédio onde Ricardo costumava fechar seus negócios corruptos.
mas agora ela ocupava uma posição 3 andares acima do que ele jamais havia alcançado. Parabéns pelo relatório de conformidade, Keisha, disse sua supervisora, doutora Martinez. Sua análise impediu que a empresa se envolvesse num esquema similar ao de Sterling. Você salvou nossa reputação. O reconhecimento profissional era gratificante, mas o que realmente aquecia o coração de Keisha era ver sua família prosperar. Sua mãe, Bárbara, havia se aposentado do hospital e agora cuidava de um pequeno jardim na casa nova que haviam comprado. Jennifer estava na faculdade de medicina, apoiada pela bolsa que Keisha havia conseguido através de seus contatos profissionais. Tracy estudava direito, inspirada pela história de sua irmã mais velha. Durante uma palestra na universidade onde se formou, Keisha contou sua história para 500 estudantes de economia. Quando aquele homem me disse que pessoas como eu tinham um lugar na sociedade, ele estava certo, disse ela, provocando risos da plateia. Nosso lugar é onde nossa competência e determinação nos levam, não onde o preconceito tenta nos limitar. Um estudante levantou a mão. Como conseguiu manter a calma durante os 6 meses coletando evidências? Porque aprendi que raiva sem estratégia é apenas barulho, mas raiva com planejamento se torna justiça. Ricardo, assistindo à entrevista de Keisha na televisão da prisão, finalmente compreendeu a magnitude de sua arrogância. A mulher que ele havia chamado de incompetente agora era consultora de 3 multinacionais, palestrante procurada e figura principal na luta contra a corrupção corporativa. Cada pessoa que subestimamos carrega um potencial que não conseguimos ver, Keisha disse numa entrevista final. Ricardo Sterling acreditou que meu status social definia minha capacidade intelectual. Essa arrogância custou sua liberdade e fortuna. A lição ecoou muito além da história individual. Empresas começaram a revisar suas práticas de contratação, universidades criaram programas de inclusão e jovens da periferia passaram a ver a história de Keisha como prova de que sua origem não determina seu destino. Ele tentou destruir Keisha, mas acabou destruindo a si mesmo. Keisha aprendeu que a verdadeira vingança não é revidar contra aqueles que nos machucam, é alcançar o sucesso que seus inimigos jamais poderiam imaginar. Esta história inspiradora aconteceu em São Paulo, mas poderia ser em qualquer lugar do Brasil, onde preconceito e arrogância ainda tentam definir o destino das pessoas. Se esta história de superação, justiça e determinação tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilhe nos comentários. Você já passou por alguma situação de preconceito que te motivou a provar seu valor? Sua história pode inspirar outras pessoas. Inscreva-se agora para mais histórias que provam que a inteligência e a determinação sempre vencem a arrogância e o preconceito.